Aí galera, bom dia. Bom dia pessoal, hoje é dia 15, né? 15 de maio de 2025. Por aqui Saio Silva, Escola do Esporte, praticante de atividade física. Bom tempo aí, principalmente corridas de rua, a maioria do povo me conhece. Pratico também desde 2021, natação em águas abertas, natação no mar. E sempre a gente fica se deparando com alguns questionamentos, né? Hoje de manhã, quando terminou a natação, a gente estava esperando lá passar a chuva para sair, conversando com as pessoas, e a gente vê muitas indagações, né? As indagações que são as indagações legítimas, né? A preocupação das pessoas, muitas vezes a gente se preocupa com o rendimento, o cronômetro, né? Quer nadar e quer nadar mais rápido que todo mundo, prioriza o pace, né, que é o ritmo, vai correr também, prioriza o pace, a distância, o cara corre 5 km, aí na outra semana, no outro mês, já quer correr 10, depois quando ele faz os 10, ele já sonha com a meia maratona e rapidamente pensa até na maratona, que é uma coisa complexa, né? É uma coisa complexa. O exercício físico, ele é uma coisa necessária, o esporte, claro, mas são coisas complexas que precisam de um alto preparo. Então, há um tempo, né, que eu trabalho no Psicologia do Esporte, eu sou formado em Psicologia há muitos anos, né, 94, faz muito tempo, e investi muito assim no meu conhecimento, principalmente na aprendizagem. E a gente vai aprendendo e vai percebendo, principalmente nós que somos praticantes, que começar ainda é muito restrita, né? As pessoas só procuram já nos finalmente das coisas, né? Quando estão já numa situação de desistir daquele projeto, né? De avançar. Muitas vezes, a maioria das pessoas que treinam, praticam atividade física ou esporte, é para a manutenção da saúde, não é exatamente para ser wise, ser um campeão. Claro, as pessoas têm projetos para serem campeões, né? Para se darem bem em esporte, natação, em corrida, em basquete, em voleibol, até vaquejar nesse esporte também. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que se lesionou um tempo, muito triste, porque deixou de fazer o que ele gostava, que é vaquejar no esporte. A gente conversando, que ele machucou o ombro e tal, ele ficou com a memória negativa no ombro, não tem nada, mas o psicológico dele ficou muito afetado. Ele não gosta nem de levantar muito o braço, porque acha que vai machucar de novo. Ele deixou de fazer o que ele amava, fazer vaquejada, né? Praticar em disputa de vaquejada. Mas é isso. Então, eu vez por outra eu faço esses workshops explicando o que é o TDT, ou THP. TBT não, TBT é uma expressão que o pessoal usa aí nas mídias. THP, treinamento de habilidade psicológica. E é um assunto rápido, a gente apresenta, né, faz o que a gente chama de uma psicoeducação, que é explicando quais são as bases do treinamento de habilidade psicológica. E uma das coisas muito importantes nesse THP é isso aqui que eu trouxe para vocês aqui, só fazer um resumo, que tem a ver com o que eu estava conversando hoje, a indagação das pessoas, ou seja, as habilidades psicológicas, né? Para o exercício físico e o esporte, principalmente o esporte, que existe competição, disputa. Então, entre essas habilidades, eu tenho aqui as habilidades fundamentais. Por exemplo, impulso à realização. Você tem que estar motivado de uma forma tal para você se projetar, ter vontade, se motivar a fazer aquilo, a realizar. Porque no final das contas, no esporte ou na atividade física, as pessoas te ajudam, te apoiam, te parabenizam, faz a crítica positiva, faz até a crítica negativa também, quando é necessário, para acordar a pessoa. Mas no final das contas, você, nos finalmente das coisas, no dia a dia, você é a pessoa que faz por você. Então você tem que trabalhar esse impulso à realização. E aqui eu tenho esquecido de dizer, né? Mas eu falo muito em ativação. A ativação é praticamente
a categoria teórica principal do treinamento de habilidade psicológica, do THP. Porque a ativação é o estado físico, psicológico, emocional e funcional para você partir para realizar coisas, ou seja, você fazer, impulso à realização. Outra característica fundamental é a autopercepção, você se autoperceber. Você imagina fazer um treinamento, porque no treinamento de habilidade psicológica a gente trabalha muito a questão da mentalização. Então, a mentalização a gente usa ferramentas ligadas à visualização. Nessa visualização a gente vai treinar na pessoa, esse amigo psicológico, não sou educador físico, sou psicólogo, especialista em atividade física e esportiva. A gente trabalha essa questão da autopercepção. É importante você se autoperceber. Por exemplo, uma das partes que a gente treina, como se a pessoa está praticando uma corrida. É como se tivesse um elemento externo, um observador externo, um drone te filmando. Então você está fazendo o papel desse drone, você correndo e se vendo, correndo como você está dando a passada. A natação da mesma forma. Eu por esses dias eu vou chamar um colega para eu tanto filmar o nado dele como ele filmar o meu, porque eu preciso me corrigir. O professor Paulinho está de parabéns, o professor nota 10 aí da CTF, gente finíssima, meu mestre, meu professor. Ele sempre está dando a regular para a gente, olha, hoje mesmo lá no treinamento, olha, tem que alongar mais abraçado e tal. Então ele é um observador, mas você, nesse treinamento para a autopercepção aqui, você é que tem que se autoperceber para você se corrigir. Ok? Outra habilidade fundamental, pensamento produtivo. Pensamento produtivo. Ontem eu fui treinar com o pessoal do A4 Potiguar, pessoal bacana também, e ontem eu fui fazer um longuinho com eles. Eles têm uma trajetória um pouco assim, mais ligada à competição, e um pessoal muito experiente, um grupo pequeno, mas muito experiente. E eu fui lá, eu disse, vez por outra eu vou ter umas aulas aqui com o pessoal do A4 Potiguar, lá em Ponta Negra. Aí fui ontem e eu vi como os caras são competitivos. Cheguei lá para fazer o longuinho, aí tal, não levei a nadadeira, que eu não sabia que tinha que levar a nadadeira, os caras já foram, eu também fui sem flutuador com o meu para levar. E foi um pouco penoso, mas no grupo eu fiz. Cheguei bem, né? Aí eu estava comparando hoje, que aquele treinamento de ontem, que me projetou a fazer com eles, acompanhados, já refletiu na minha produção hoje, da aula de hoje com o professor Paulinho, que foi uma aula assim, que a gente usa sempre esse termo, né? Uma aula ralada, sugada, né? A gente deslocou até um barquinho lá, uns 350 metros lá da praia, e de lá ficamos até uma boia da CTF, ficamos fazendo educativos forte, dando tiro forte, contornando essa boia, e depois saímos também forte. Aí, consequentemente, eu consegui baixar o meu pace. Isso tem o quê? Desse treinamento, claro. Isso tem a ver com o quê? Com o pensamento produtivo, onde eu fiz algo que me estendeu um pouco o meu limite. Então, foi uma base para eu ver que hoje, mesmo na pressão de um treinamento mais forte, eu podia fazer. E sair incólume, descansado. E a outra coisa que tem tudo a ver é a autoconfiança. Você precisa ter autoconfiança. Como se trabalha a autoconfiança? No treinamento de habilidade psicológica, trabalhamos a autoconfiança. Na conversa, no ouvir e na parte prática, né? Na parte prática. Porque o treinamento de habilidade psicológica ele tem muito de prática. A pessoa é colocada e acompanhada no ambiente da execução daquela prática dela. Então, naquele ambiente, ela se autodesafia, claro, acompanhado pelo especialista, até o próprio professor de educação física, o personal, ele é a pessoa mais importante para fazer essa observação. A autoconfiança é uma habilidade fundamental. Então essas quatro aqui são fundamentais. Se a pessoa, todo mundo tem em algum grau isso aqui, todo mundo tem, ninguém é praticamente zero de uma habilidade dessa. Mas é possível se trabalhar
para você avançar nessas habilidades, você conseguir colocar ela num patamar melhor e equilibrá-las, né? Tá certo? Vamos para o outro conjunto. O outro conjunto que a gente chama é a habilidade de desempenho. Vez por outra eu estou conversando com o pessoal sobre isso, principalmente com o pessoal ligado à corrida. Como eu falei ainda há pouco, né? Aqui a primeira, que controle de energia. O cara sempre correu 10. Por exemplo, a minha prova mesmo, que eu faço há muitos anos, não é nem para acreditar no que eu vou dizer aqui, eu corro corrida de rua desde 1984, em competição. Desde 1984. Então, já vai para mais de 40 anos. Agora eu comecei a correr antes. Comecei a competir em 84, mas eu comecei a correr, menino ainda, com 12 anos, treinar corrida de rua. Na época lá, analógica, século passado. E eu vi assim, a minha corrida são os 10. Corri já meia maratona, corri muito 5, corri corrida de pista. Eu competi muito no atletismo, 400 metros, 400 sobre barreira, 1500, 110 sobre barreira. Na época, quando eu era jovem. Mas depois fiquei só na corrida de rua. Então essa questão do controle da energia é muito importante em qualquer atividade física. Eu estou falando aqui em corrida porque eu faço uns 10 km. Quando eu corri já umas 10 meia maratona. E nunca corri uma maratona, mas quando eu fui treinar, até os 4 anos atrás eu corri uma meia. Quando eu treinava para a meia maratona, eu sabia que o controle de energia tinha que ser diferente, da minha energia tinha que ser diferente do controle de energia que eu faço para desempenhar os 10 km. O que é energia? Quando eu falo de energia, é energia psicológica, inclusive. Não é energia só do somatório físico do corpo. Porque você corre com a mente, você se desloca com as pernas, respira com o pulmão, funciona com o coração, com as funções, mas a mente é que comanda. Inclusive no YouTube tem um vídeo muito importante que é bom vocês observarem lá, que eu falo do governador central. É o que controla, é o que nos ajuda e nos alerta aqui do tal controle da energia. Outra habilidade muito importante, foco na atenção. Você tem que ter foco. Eu trabalho com psicologia do esporte e de atividade física, mas a minha base teórica, a minha base é hipnoterapia. Hipnoterapia cognitiva, ou seja, hipnose cognitiva. É uma área importantíssima. E aqui eu abro o preâmbulo. A hipnose não tem nada de fantástico. É uma condição natural de qualquer pessoa, de qualquer ser vivo, mas trazendo aqui para o ser humano. Por exemplo, nós temos 5 principais estados da mente. A vigília, que é esse que eu estou falando com vocês. O sono, que se divide em 2 tipos. O sono REM, o movimento dos olhos, e o sono profundo. Então 3 já, né? E nós temos o estado hipnótico ou hipnoidal, ok? Então são basicamente, eu falei 5, basicamente esses 4, ok? A vigília, que é aqui agora, falando com vocês aqui no real, eu tenho o sono REM, o sono profundo e o estado hipnoidal. O estado hipnoidal é o estado de autossugestão. Quando você está dirigindo o seu carro, você saiu do estacionamento, local de trabalho, dirigiu, cheguei em casa, você não se lembra nem por onde você passou. Você estava altamente concentrado no que você estava fazendo. Por isso que dirigindo o carro, por exemplo, tem muita coisa automática. Você não pensa que vai apertar a embreagem, você não pensa que vai ligar o pisca-alerta, você faz. Então, a atenção é muito trabalhada aí. E eu estou falando de atenção porque a atenção a gente vai trabalhar também com mentalização. Na execução, principalmente, e nos treinos, para a pessoa ficar forte. Um atleta com foco na atenção, ele já tem mais de 10% na frente dos outros, inclusive que tem um pace melhor do que o dele, porque ele está focado. Se você olhar para uma pessoa focada, ativada para o que ela vai fazer, ela está diferente. Ela não está com conversinha, ela não está com abobrinha, ela está focada. Você pensa que ele está nervoso, ele está focado no que ele vai fazer. Isso é treino, ok? E habilidade perceptiva motora.
Você perceber. Um nadador, está falando de natação. Natação do mar tem muito disso. Quando você está nadando, eu nado ruim ainda, eu estou aprendendo. Agradeço aos professores, pessoal da CTF, pessoal do Aquático Potiguar, outros amigos meus que nadam só mesmo. O pessoal tem me dado muitas dicas boas e eu tenho avançado, mas eu tenho desenvolvido, feito a minha autoanálise, né? Me analisando essa questão aqui, habilidade perceptiva motora. Você vai nadando e de repente você está no mar como hoje, vai nadando, aí de repente a água fica fria. Eu me assustava com isso. Aí o professor disse: não, mas não se assusta não. Quando você está nadando que a água esfria, fica quase gelada, a água morninha, né? A água fica gelada, é uma corrente que está passando lá embaixo. Então você nada 4, 5 metros já passou dela. E você começa a perceber as coisas, né? A pessoa que nada, teve um acidente com água viva, por exemplo, ela tem que trabalhar a habilidade perceptiva motora dela a favor dela. Porque se ela for nadar e a perceptiva motora dela estiver ligada em água viva, uma folha vai tocar nela, vai pensar que é água viva, ela vai se apavorar e vai desistir da natação que estava fazendo e assim por diante. Está ficando muito longo esse vídeo, mas vamos terminando aqui. Então, essas são as habilidades de desempenho, ou seja, são as habilidades que nos ajudam, que te ajudam a você ter um desempenho melhor. Elas são trabalhadas mentalmente e tem a prática para isso que é muito importante. Isso aqui que eu estou dizendo a vocês faz parte apenas da psicoeducação, ou seja, a informação psicológica sobre o treinamento de habilidade psicológica, THP. Então, e nós temos as habilidades de desenvolvimento pessoal. Quando, por exemplo, alcance da identidade e competência interpessoal. Alcance da identidade, o que é? Nada mais é do que você, quando está focado para fazer uma coisa, você quando faz algo com dedicação, com motivação, com esmero, se desdobrando, procurando aprender com quem sabe, sendo afeito às observações dos mestres, se ligando, se agregando com pessoas que podem te ajudar, você vai forjando uma identidade para aquilo que você faz. A identidade do corredor, a identidade do nadador, a identidade do jogador de futebol, a identidade do jogador de voleibol, a pessoa que não pratica esporte nenhum, mas uma identidade com o cuidado de fazer uma prática esportiva, ir para uma academia, em fazer a academia que é força, né? Mas não esquecer de fazer um cardio, dar uma caminhada, dar um trotezinho, se puder. Então você vai forjando a sua identidade. Aí lá na frente as pessoas estão, poxa, fulano ou fulana estão diferentes. Estão diferentes. Não, não estão diferentes não. É porque eles agregaram valores mais que ninguém via, que é o valor ligados ao desempenho físico. Que o desempenho físico implica no psíquico. Qualquer um que trabalhe desempenho físico relacionado com o psicológico, ele muda. E eu não estou falando de modismo, eu estou falando de criar necessidade de você fazer aquilo. Que você fazer uma prática esportiva, um determinado esporte, só com modismo. Não, a moda agora é nadar no mar, então eu vou nadar no mar. A moda agora é correr, eu vou correr. Ah, eu vou para a academia que eu tenho que me preparar, vou entrar na aula de dança, que é um esporte interessante também, muito bacana, muito bacana, dança movimenta tudo. Mas eu vou porque tem festa no final do ano, aí depois dali já não faz mais. Isso fez só por modismo. Paga caro, mas não tem o recurso. Você tem que criar à vontade. Ok? E competência interpessoal. Competência interpessoal. Quando você pratica o esporte, você fica mais bem relacionado. E aqui dizendo, a pessoa mais saudavelmente relacionada não quer dizer que tem maior número de pessoas ao redor dela, não. Mas ela tem uma interpersonalidade com mais qualidade. Ou seja, ela fica uma melhor pessoa para ouvir, para escutar, para ajudar, para agrupar, para avançar. Então o interpessoal da pessoa cresce, ela não fica isolada. Ok? E quando eu falo isso, é em tudo. Por exemplo, tem muita gente altamente interativa, mas só no mundo virtual. Que acordemos, sejamos interativos
no aqui e agora da relação com as pessoas, no aperto de mão, no abraço, se for possível, na convivência ali de per si, né? Ali no aqui e agora da conversa, isso é muito importante, ok? Mas vamos lá, ainda tem um outro conjunto aqui, só para fechar, né? Que são as habilidades de equipe. Quando você começa a fazer, a desenvolver esse lado psicológico da prática do exercício físico e da prática esportiva, você desenvolve obrigatoriamente, sendo professor, sendo um mero indivíduo lá em um grupo que pratica determinada coisa, você vai desenvolvendo no seu patamar, no seu propósito que você fez com aquilo, você vai desenvolvendo aqui a liderança, a coesão e a confiança. Entendeu? Você lidera em algum nível alguma coisa. Você está treinando, aí o grupo tem 100 pessoas, mas tem um grupo mais próximo de você, que são 5, 6. Você lidera ali, quando eu falo em liderança, é liderança positiva, de conversar, de se juntar para fazer o melhor, para fazer uma observação, fazer uma pergunta. Então você vai dialogando melhor. É tanto que no esporte e na atividade física, você aprende a liderar para outras áreas da sua vida que você nem sabia que tinha essa competência. Por isso que o esporte ele projeta, porque ele melhora o psicológico para a interação, ok? E a liderança, depois da liderança vem a coesão. Se eu tenho a liderança, eu tenho coesão. O que é coesão? Coesão é você juntar pessoas, ideias, é você conseguir, não você vai juntar só quem tem ideias exatamente iguais, não, você junta, você é capaz de ser coeso com aquela pessoa, inclusive, que tem ideia diferente de você, porque é no antagonismo também que você cresce. Eu preciso, às vezes, discordar de um colega meu, ou de outra pessoa qualquer, para eu ter uma oportunidade também dela me explicar aquilo que talvez eu esteja discordando, porque eu não estou entendendo, vivenciando aquilo, ok? E nisso tudo, em determinados ambientes, principalmente em equipes esportivas, você aumenta a confiança na equipe. Vocês veem, principalmente time de futebol, né? Brigam pra caramba. Aí aquela briga, aí entra torcida, entra tudo, você imagina, dirigente, jogador e tal. Mas no final das contas, aqueles problemas, aqueles desafios, né? Aquela briga de egos ali, no final das contas ele vai aumentando a confiança dos que realmente estavam motivados a investir naquela equipe. E assim por diante. Então, eram essas habilidades aqui que eu queria dizer para vocês. Ficou um pouco longo, está no YouTube, eu apenas fiz esse formato aqui porque o som ficou melhor, e eu espero que vocês visitem aí essa coisa. Isso aqui é apenas uma parte do conteúdo que a gente traz para a pessoa quando ela faz o treinamento de habilidade psicológica para o esporte e para a atividade física. Que vocês tenham uma boa quinta-feira e que Deus abençoe todo mundo. Vamos para frente.